Oi, crianças, tudo bem? Tia Isa aqui de novo. Bom, semana passada a gente falou sobre a luz e que Deus havia feito a luz e Deus fez. Isso era muito bom e nos ajudava a enxergar todas as outras coisas que Deus fez e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre outra coisa que Deus fez e que se chama água. Bom, a água, ela pode ser encontrada em vários estados. E ela pode ser encontrada em muitos lugares. Na chuva, no rio, no mar. E ela pode ser encontrada em um estado, ou melhor, uma forma sólida, tipo gelo. Líquida, que é aquela água que a gente conhece, que a gente toma banho. E também a água em forma de gás, forma gasosa, ou de vapor. Que é uma água que ela é invisível, mas ela existe. E o que acontece? Nós, principalmente onde a gente mora, a gente tem facilidade em encontrar água. A gente tem muita água para tomar banho, para a mamãe fazer uma comida, para a gente poder jogar na casa para lavar, para beber, mas existem muitos lugares no Brasil e no mundo que não é fácil encontrar água. É, na verdade, muito difícil, porque existe falta de água, existe muita poluição, existe muito desperdício de água, principalmente por nós que temos água mais fácil. Então, a gente tem que lembrar que nós devemos lembrar e falar para as pessoas que Deus fez a água e que nós devemos cuidar da água, nós devemos preservar a água. Preservar significa não jogar lixo, não desperdiçar água e sempre cuidar para mantê-la limpa, para que tanto nós como outras pessoas possam usá-la também. Porque sabe o que aconteceu? Um dia, em uma cidade chamada Jericó, lá no passado, as águas que eram antes muito boas, porque lá em Jericó era uma cidade muito boa de morar, as águas começaram a ficar estranhas. Então pessoas começaram a morrer, alguns animais não podiam beber a água, e isso está escrito lá em 2 Reis, na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 19, 20, 21 e 22. Eu vou ler com vocês. Está escrito assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu, os homens da cidade de Jericó: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e pão de sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deixou sal nele. E disseram: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, o que acontece? Jericó, que era uma cidade muito boa de morar, como eu já tinha falado, começou a acontecer essas coisas com as águas. O profeta Eliseu, que antes morava naquela cidade e cuidava também daquele povo, recebeu essa notícia. Alguns homens foram lá em Eliseu e falaram: Olha, Eliseu, as águas da cidade estão muito sujas, elas estão muito estranhas, está acontecendo alguma coisa. Então Eliseu falou assim: Faz assim, traz para mim em um jarro novo sal e água. E aqueles homens fizeram isso. Aí Eliseu foi lá, pegou o que ele tinha pedido e jogou nas águas daquela cidade. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus disse assim. Lá no versículo 21, diz assim: Saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Jogou o sal. E disse: Tornei saudáveis estas águas. Quem disse isso foi o Senhor. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Então as águas ficaram saudáveis desde aquela época até hoje. E nunca mais houve
coisas estranhas nas águas, nem falta para os animais e nem esterilidade, que no caso é quando a gente quer plantar alguma coisa e não tem água para aguar. Então, aquela plantinha não vai crescer. Mas isso, a partir do momento que Deus, através do profeta Eliseu, fez o que ele deveria fazer, isso não aconteceu mais, ok? Então, a gente tem um outro versículo que fala sobre as águas. Porque o que acontece? O que a gente deve fazer, então? Ah, tia Isa, a gente precisa cuidar da água e a gente não pode deixar a água, né, ficar suja, a gente não pode desperdiçar água na hora que vai escovar os dentinhos, a gente tem que desligar a torneira, a gente não pode ficar gastando água aí sem parar. Mas lá a gente também tem que ser grato por ela e também cuidar, lógico. Lá no Salmo 104, no versículo 10, diz assim: Tu fazes rebentar fontes no vale, que significa que Deus faz nascer águas em lugares secos, por exemplo, em vales secos, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. O que o salmista, aqui no Salmo 104, do versículo 10 ao 13, está dizendo, aqui, ó, deixa eu ler aqui, que Deus, mesmo lá, ele que faz brotarem águas e cuida de todos os animais do campo e também de nós. Então, Deus é muito bom e Deus cuida da gente. Por isso, a gente precisa preservar a água. Já a Isabela falou muito, preserve a água, cuide da água. Mas é porque a gente tem que crescer com a noção de que a água é um bem precioso para nós. E assim como Deus deu Jesus, seu Filho, por amor a nós, e Jesus ressuscitou, e nós devemos ser gratos por isso, porque nós somos muito amados. Deus também fez as águas porque nos ama também. E porque é para o nosso bem. Por isso a gente precisa cuidar dela, ok? Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e que vocês tenham aprendido, ok? Um beijo. Tia Isa tá com saudade de novo. Beijos.